só conheceu Francisco Sá Carneiro em maio de 1974. É verdade, eu não o conhecia pessoalmente, já tinha ouvido falar bastante dele na ala liberal, mas foi uma entrevista que ele deu à RTP logo a seguir ao 25 de Abril, no dia 27 de Abril de 74, que eu ouvi à noite em minha casa e lembro-me de pensar, este homem quer para o meu país exatamente aquilo que eu gostava que Portugal fosse. E daí nasceu a ideia de que, se ele viesse a formar um partido, trabalhar com ele. Como não o conhecia, mas sou prima direita do Francisco Balsemão, a mãe dele era irmã do meu pai, escrevi uma cartinha ao Francisco a dizer que estava totalmente livre, 24 horas por dia, para o que fosse preciso, e se eles viessem a fundar um partido político, eu gostaria imenso de colaborar com eles. Realmente, uns dias depois cheguei a casa e a minha Antonieta, que esteve comigo 33 anos, disse-me, falou o primo da senhora, o Dr. Balsemão, precisa muito falar consigo. Liguei-lhe para o Expresso, e ele disse, olha, estou-lhe a falar, porque vamos realmente fundar um partido e, de acordo com a sua carta, contamos consigo para trabalhar connosco, esteja amanhã no Largo do Rato, na sede que nos atribuíram, ao PPD, e já sabe que pronto, não tem grandes habilitações, ele sabia isso, mas falava francês e inglês correntemente e estava disponível para fazer o que fosse preciso. E assim foi. Fui ao Largo do Rato, à sede que era atrás da esquadra da polícia, tinha sido umas instalações da Legião Portuguesa, e comecei logo lá a trabalhar. Comecei a ficar lá todo o tempo. O meu primeiro trabalho, quando lá cheguei, fiquei perfeitamente despavorida com o estado em que aquilo estava, de porcaria, de fogueiras no meio do pátio, que tinham queimado tudo. Tinha sido um verdadeiro assalto, e então o meu primeiro trabalho no PPD foi ir à minha casa. Eu vivia então na Calçada da Estrela, buscar um balde, uma vassoura, panos e dar uma arrumação, pôr aquilo em condições de começar a receber quem nos fosse procurar. E essa procura foi extraordinariamente importante, porque lembro-me que ainda nem sequer tínhamos boletins de inscrição, eu tinha uns blocos, fui à Papelaria Fernandes, comprei um caderninho para assentar os telefones, uns blocos para assentar os nomes das pessoas, a morada, os telefones, para lhes telefonar quando pudessem ser filiados. E foi assim que comecei a trabalhar no partido. Só quando cai o governo do professor Palma Carlos é que a Conceição vai começar a trabalhar mais intensamente com o Dr. Francisco Sá Carneiro. Exatamente. Enquanto ele esteve no primeiro governo provisório, pouco ou nada aparecia no Largo do Rato. Era mais o Dr. Balsemão que estava lá, porque não estava no governo. Quando cai o governo Palma Carlos, o Francisco Sá Carneiro aparece um dia no partido e, para meu grande espanto, convida-me para trabalhar diretamente com ele. Fiquei muito aflita, não tinha experiência nenhuma como secretariado, mas ele disse que não era bem para secretário, era mesmo para colaborar com ele. E assim começaram 6 anos e meio de muito trabalho, criou-se uma grande amizade e uma colaboração que ainda hoje me enche de orgulho e de alegria de ter podido dar no princípio na fundação do meu partido. O Dr. Francisco Sá Carneiro conciliava a vida de direção do partido e mantinha o seu trabalho como advogado. Exatamente, o Francisco ficou dedicado inteiramente às suas funções de secretário-geral, indicado ainda porque não tinha havido congresso, não tinha sido eleito, mas continuava a advogar no Porto porque tinha que ganhar a vida. E então deslocava-se normalmente no comboio da noite, fazia a viagem para o Porto e do Porto para cá, para não perder horas de trabalho durante o dia, tanto lá como em Lisboa, ia naquele comboio ronceiro, com o carro atrás, e era assim que ele, durante muitos meses, fez a sua vida. Depois, quando saímos para a Duque de Lolé, quando ele começou a trabalhar mais no partido, já tínhamos um andar alugado na Duque de Lolé, e era uma situação engraçada porque não nos davam telefone na Duque de Lolé, mas tínhamos telefone no Rato. Ora, sem telefone não podíamos comunicar com os militantes, nem com o Dr. Magalhães Mota, que continuou no governo, e então era
o meu querido Sr. Santos, que andava numa motorizada com o seu capacetezinho e que levava recados para a Duque de Lolé, e o Francisco dizia, telefona ao Mota, diga isto, e depois eu dizia o Dr. Magalhães Mota, e andava ele com papelinhos para trás e para diante. Eu estava a secretariá-lo, conservando-me no Rato, e ele já instalado na Duque de Lolé. Era uma situação que julgo que nenhuma secretária hoje em dia ia aceitar, mas os tempos eram outros e o nosso entusiasmo era tão grande que aceitávamos tudo. Depois, quando nos deram telefone, mudei-me também para a Duque de Lolé, e na sede do Rato ficou a Conselhia de Lisboa, que nessa altura não estava dividida em secções, era uma única conselhia, uma grande conselhia, cujo primeiro presidente foi o Dr. Marcelo Rebelo de Sousa. Mais tarde, com a doença do Dr. Francisco Sá Carneiro, que se vem agravando e que leva mesmo a um afastamento da liderança do partido. Exatamente, ele começou a não estar nada bem já no primeiro congresso do PST, nos finais de 74. A partir de dezembro, praticamente já não vinha a Lisboa. Em fevereiro, ainda foi a Aveiro, onde fez um comício de preparação já de campanha pré-eleitoral para as eleições que eram a 25 de abril, e fez um comício com um discurso muito importante, denunciando o que a MFA estava a fazer no pacto que queria assinar com os partidos. Depois foi operado, em março, no Porto, as coisas não correram muito bem, ele não melhorava e aconselharam-no a ir a Londres, onde havia um médico especialista no caso dele. Ele foi para Londres, onde ficou instalado vários meses, veio cá votar no 25 de abril, voltou para Londres, mas as coisas continuavam, os médicos achavam que ele não tinha condições para tomar conta de um partido político na agitação brutal que se vivia nessa altura. E então ele escreveu uma carta ao Dr. Nuno Rodrigues Santos, que era presidente do Congresso e presidente do Conselho Nacional, pedindo-lhe para ser substituído interinamente por alguém que desempenhasse as funções de secretário-geral. E assim foi no dia 21, à roda de 21 de maio, houve esse Conselho Nacional, lá em cima na Duque de Lolé, no 6º andar, que era uma sala grande, e votou-se, foi a votos, um secretário-geral interino para o partido. O Dr. Mota Pinto ficou sempre à frente nas várias voltas que ia havendo, porque se iam eliminando os menos votados, e quando estava francamente à frente, não sei porquê, retirou a sua candidatura, não quis ser, e quem ficou foi o segundo, que era o professor Emílio Barreiro, que foi uma surpresa muito grande para toda a gente, e ele é que ficou secretário-geral interino. Em setembro de 1975, o Dr. Francisco Sá Carneiro regressa ao país para tomar a liderança do partido. Exatamente, foi por razões, motivos de saúde e dos médicos não o deixarem exercer o cargo de secretário-geral, que ele tinha pedido o tal Conselho Nacional em maio. Entretanto, mudou-se de Londres para o sul de Espanha, porque o clima em Londres não estava a contribuir em nada para a convalescência dele, e os médicos ingleses aconselharam, já que ele não podia vir para Portugal, que fosse para o sul de Espanha por uma questão do clima. E assim foi, ele instalou-se lá com a família, e até há um pormenor engraçado, é que em agosto desse ano, aproveitando o 15 de agosto, que era feriado, o Dr. Rui Machete, a mulher e os filhos, o Dr. Mário Pinto, a mulher e os filhos, e eu própria, fomos ter com eles ao sul de Espanha. Passámos lá uns dias para ele saber em primeira mão, era impossível falar por telefone, era tudo gravado, era tudo escutado, e fomos lá para ele ficar a par do que se estava a passar no país. E foi nessa ocasião que eu trouxe em mão 2 entrevistas, uma para o Portela Filho, no Jornal Novo, e outra para o Tempo, que causaram muita polémica na direção do partido, porque ele insurgia-se contra o Grupo dos 9. Ele, nessa entrevista, pela primeira vez, usa o termo melantonismo, que nunca ninguém tinha usado, e como se fosse uma força, e sabendo que o melantonismo ia ter importância, mais tarde ou mais cedo, ele não estava de acordo com a direção eleita no Conselho Nacional de Maio. E resolve, com a autorização dos médicos que lhe deram alta, diz que não havia razão para não voltar,
ocupar o seu lugar, porque ele referia sempre ao professor Emílio Guerreiro como secretário-geral interino. Mas a direção não entendeu assim. E disse, não, isso tem que ser definido num Conselho Nacional, e nos finais, 20 e pouco de setembro, tivemos um Conselho Nacional lá em cima no Porto, na Via Norte, onde o Francisco ganhou em toda a linha, explicou perante os conselheiros porque é que tinha saído daqui, os seus motivos de saúde, porque é que já estava bem, porque é que se insurgia contra o Melo Antunes e o grupo dos 9, porque é que achava que aquilo não estava correto. Ganhou em toda a linha, mas quis que houvesse um congresso extraordinário que se veio a realizar em dezembro em Aveiro, para esclarecer e para que os militantes e os delegados ao congresso pudessem dizer qual era das linhas que queriam que o partido seguisse, se aquela que ele defendia, se aquela que a direção liderada pelo professor Emílio Guerreiro preconizava para o PPD. E não ganhava rancores relativamente aos seus adversários? Não, lembre-se que ele por 2 vezes viu o grupo parlamentar do seu partido partir-se ao meio e ficarem contra ele, e não guardou rancor nenhum contra ninguém. E até fez uma coisa, é que aproveitou ocasiões para chamar aqueles que se tinham afastado, como por exemplo o caso do professor Mota Pinto, que ele foi buscar para mandatário da candidatura do general Soares Carneiro. Foi uma forma de o trazer para o pé de nós outra vez. E o Francisco era assim, era uma pessoa com espírito muito aberto, sempre pronto a servir, e julgo que a juventude, não só a nossa, do partido, como todos os outros que gostariam de fazer uma carreira política, deviam ter sempre isso em mente. A política é para servir, a política não é para nos servirmos. Ele nunca ligou às mordomias, ele estava ali para trabalhar para os outros. No processo da Aliança Democrática, também houve algum conflito interno no PPD-PSD, nomeadamente na apresentação das listas conjuntas ou não de todos os partidos? Foi muito difícil. Eu lembro-me que nesse verão houve uns 3 ou 4 conselhos nacionais para discutir não só a aliança com o CDS, que essa foi concretizada a 5 de julho, mas a questão das listas conjuntas foi uma coisa muito dolorosa para muitos militantes do PSD, mas o Francisco Sá Carneiro, eu lembro-me que ele se retirou uns dias, fez uma espécie de umas mini-férias e levou todos os documentos necessários, todas as continhas feitas pelo António Capuz, que é perfeito nessas coisas, e chegaram à conclusão que, pelo método Donte, todos os votos somados, a única maneira de nos darem a maioria absoluta era as listas conjuntas, em cima dos resultados das anteriores eleições. E os conselheiros, alguns com lágrimas nos olhos, votaram a favor das listas conjuntas, mas foi doloroso. E não só o PSD com o CDS e o PPM, mas também foi preciosa a colaboração dos reformadores, alguns dissidentes do Partido Socialista, como o António Barreto, o Medeiros Ferreira, que entraram na primeira AD, nas listas conjuntas da primeira AD. Tivemos uma maioria muito curtinha, mas o suficiente para ter a primeira maioria na Assembleia da República. Foi muito importante as listas conjuntas, senão não tínhamos conseguido. O Dr. Francisco Sá Carneiro ainda vai encontrar alguns entraves, nomeadamente o Conselho da Revolução, que se vai tornar... Alguns, eu diria, mesmo muitos entraves, porque o Conselho da Revolução boicotava praticamente toda a legislação que saía do primeiro governo da AD, o governo que tomou posse a 3 de janeiro de 80, sabendo que tinha eleições obrigatoriamente, que a lei eleitoral era diferente, em outubro desse ano. Tínhamos só 10 meses para governar. E as coisas, algumas reformas muito importantes e que o Francisco e os outros membros da AD consideravam indispensáveis, eram sistematicamente deitadas abaixo pelo Conselho da Revolução. Portanto, por isso ele, em agosto de 1980, fez uma reunião no Altis com todos os candidatos a deputados da AD, em que foi muito claro, aproximavam-se também as eleições presidenciais, e ele disse, se o general Ramalhianes ganhasse as eleições, que ele deixaria de ser primeiro-ministro, iria
com o Diogo Freitas do Amaral e o Gonçalo Ribeiro Teles para a Assembleia da República, como deputados, tentar fazer a revisão da Constituição o mais rapidamente possível, porque havia um ponto em que o PS estaria de acordo connosco, que era acabar com o Conselho da Revolução. Nem que se fizesse uma revisão constitucional que não tratasse mais nada, mas acabar com o Conselho da Revolução, porque ele percebeu, ao longo daqueles 10 meses, o que era tentar governar, mudar o país, levar um projeto para a frente e ter o Conselho da Revolução, acabar com tudo e a cortar-lhe os pés. E é uma das coisas que eu ainda hoje me custa muito, quando penso que o Francisco Sá Carneiro, que eu julgo que foi assim, para mim foi um herói da liberdade e da democracia, ele próprio nunca chegou a viver em democracia plena. Ele viveu sempre em uma democracia tutelada pelos militares. Ele já não morreu antes de saber o que era poder governar sem a tutela do Conselho da Revolução. Isso é uma coisa que me faz sofrer muito ainda hoje em dia. Relativamente às relações internacionais que o Francisco Sá Carneiro protagonizou, há dois momentos, ou há duas bandeiras que foram fundamentais. Uma, relativamente à adesão à Comunidade Europeia, e a segunda, um reatar de relacionamento com os países de língua oficial portuguesa. Sim, sem dúvida nenhuma. Logo em 1974, lembro-me do Francisco se deslocar às principais capitais europeias, com o Dr. Alfredo Sousa, com o Paulo Pita e Cunha, para se encontrar com os líderes dos poucos países que nessa altura faziam parte da Comunidade Europeia, já numa perspectiva de pedir a adesão, de querer integrar-se na Europa, porque era um europeísta e achava que a solução para Portugal era integrar-se num espaço maior. E eu acho uma certa graça que o grande entusiasta, mais tarde, das comunidades europeias foi o Dr. Mário Soares, que nessa altura escrevia livros em que punha ainda em dúvida e em causa se sim ou não devíamos aderir à Comunidade Europeia. Relativamente aos países africanos de língua oficial portuguesa, com certeza que se lembra que ainda na ala liberal, tanto ele como o Zé Pedro Pinto de Leite e outros estavam muito preocupados com as então colónias, queriam uma independência, mas feita completamente, uma descolonização feita democrática, feita de outra maneira. Ele próprio esteve em Angola, o Zé Pedro acabou por morrer na Guiné, porque isso já era um sonho que eles tinham ainda antes do 25 de Abril. Por maioria de razão, a seguir ao 25 de Abril, tinha chegado a ocasião ótima para, de uma forma diferente, fazermos a descolonização. E lembro-me perfeitamente quando ele resolveu escrever uma carta ao Samora Machel e, para não ser assim tão seco, só uma carta, escolher uma garrafa de um bom vinho do Porto e mandou-lhe também. E assim, depois, as relações ficaram, pelo menos do ponto de vista da amizade, ficaram completamente diferentes a partir desse momento. Finalmente, o que a marcou mais do Dr. Francisco Sá Carneiro, do homem, do político, de toda a sua obra? O que me marcou mais durante os anos que tive o prazer e a honra de trabalhar com ele era a forma como ele estava na política. Eu digo sempre que o Francisco estava na política de uma maneira diferente das outras pessoas. Ele tinha uma sede de poder, não pelo poder, mas por aquilo que podia fazer pelos portugueses e por Portugal, se tivesse o poder. Era extraordinária a maneira como as pessoas aderiam, porque julgo que viam isso mesmo nele. Repare que o partido teve uma implantação rapidíssima, do Algarve ao Minho, na imigração, na Madeira, nos Açores, e ainda sem programa, ainda sem estatutos, mas pelo aquele homem. As pessoas sentiam-se atraídas por aquilo que ele transmitia, e o que ele transmitia era uma preocupação profunda com cada um deles. Eu, a título de exemplo, posso lhe dizer que quando ele foi primeiro-ministro, na Gomes Teixeira, onde nós tínhamos o gabinete, ele deu ordens que toda a gente que batesse à porta tinha que ser recebida lá em cima, no 6º andar, onde era o gabinete dele. Fossem bêbados, loucos, fosse quem fosse.
não se ia embora. Se vinha à procura dele, claro que era impossível falar com ele, senão ele não fazia outra coisa, não tinha tempo para governar, mas alguém do gabinete teria que os receber. Tínhamos uma sala onde teríamos que receber, tomar nota dos problemas, ver se eventualmente poderíamos resolver ou ajudar a resolver qualquer problema. Isso era um traço do Francisco. Ele era um inconformista, ele não queria que as pessoas passassem mal, ele sofria quando as pessoas sofriam, ele queria o melhor para os outros. E infelizmente eu não vejo muito isso hoje em dia. São raros os políticos em que eu vejo esse traço, que é realmente a preocupação do serviço, da política para servir, da política para trabalhar em prol do país e das pessoas. Ele era um humanista até ao fundo da sua alma e mostrou isso sempre, tanto na oposição, como no partido, como no governo. E, infelizmente, muitas vezes não foi compreendido.